Como adicionar tarefas ou provas na plataforma? Você pode clicar aqui em tarefas, nova atividade e vir aqui em buscar questões. E aí do lado esquerdo nós teremos aqui todos os filtros, onde no geral seriam questões minhas, banco de questões como está aqui, ou eu também posso ignorar as questões que já foram utilizadas. Tipo de questões, eu posso fazer os filtros aqui do jeito que for necessário. Tipo de alunos, se são alunos do fundamental, eu posso restringir para você que dá aula para o 9º ano, para o 8º ano, ou somente questões de ensino médio. E também a questão das disciplinas, no caso você vai estar cadastrado dentro da sua área, igual aqui estou como matemática. Dentro da matemática eu tenho todos os assuntos para eu fazer esses filtros. Então, por exemplo, eu quero questões de análise combinatória. Posso clicar aqui, ele vai buscar de maneira todos os assuntos de análise, mas posso ser mais específico. Em vez de selecionar tudo, eu posso buscar só arranjo ou só combinações, e assim serve para todos os demais. E aí na coluna central eu vou tendo a questão, e na coluna da direita eu consigo visualizar toda a questão. Então vamos supor que eu olhei essa questão, achei interessante, na barra aqui embaixo eu consigo adicionar a questão. Feita essa adição, observa que aqui no canto nós temos a quantidade de questões que estão sendo adicionadas. Então posso pegar, por exemplo, uma próxima aqui, achei essa interessante também, vou adicionar. E aí essa quantidade vai aumentando, certo? Aqui eu posso ir pulando, posso ir analisando e aí adiciono. Quando eu achar que já adicionei a quantidade suficiente, clico em concluir, eu volto para essa tela. E aí nós temos aqui, eu consigo visualizar essas questões, eu consigo excluir alguma delas e consigo inclusive editar, se eu quiser fazer alguma alteração. Se você achar que dá para adicionar alguma coisa, fazer algum ajuste, você pode clicar em editar questão. Feito isso, conferido, eu consigo trocar a ordem das questões, consigo, se eu tiver mais de uma disciplina, eu consigo fazer a troca dessas disciplinas. Se eu precisar adicionar mais questões, basta eu clicar aqui, eu volto para a tela anterior, e se estiver tudo ok, clico em agendar atividade. E aí aqui darei um título a essa tarefa, então vamos colocar lá uma lista teste. E aí eu tenho algumas informações. Aqui é um tópico novo, sem ajuda da inteligência artificial ou com ajuda. Logo na sequência eu vou mostrar o que significa isso. Todas as questões o aluno pode pedir essa ajuda se o professor desejar, ou deixar sem a ajuda e ele vai ter a ajuda somente depois que ele concluiu toda a atividade. Vou deixar aqui com ajuda. Tá? Durante a atividade, aqui está relacionado ao meu gabarito. Durante a atividade significa terminei a questão e já tenho o resultado, ou então ao finalizar a atividade, a hora que eu finalizo a minha lista, pode ser ao final do prazo, se eu determinar um prazo para essa atividade acontecer, ou um dia após a atividade. Quantidade de resoluções eu posso deixar para o aluno fazer uma única vez, ou ele pode refazer, então eu coloco 2 vezes, então fica a critério do professor. Aqui é quando eu quero que essa lista seja disponibilizada para o aluno, então eu vou colocar para ela ser disponibilizada, por exemplo, na data que eu estou gravando hoje, dia 19/1, a partir das 14 horas. Então eu venho aqui e coloco lá às 14 horas. Então na data de hoje, a partir das 14 horas, essa lista vai estar disponível para o aluno. E até quando essa lista vai ficar disponível? Então eu posso aqui determinar qual é o prazo. Se eu não selecionar esse prazo final, ele vai ficar disponível o tempo todo até que ele faça essa determinada lista. Vou colocar aqui até o dia 27. Questão de tempo, posso determinar um tempo de janela ou um tempo corrido. Tempo de janela significa abriu a atividade, começa a contar o tempo, e fechou a atividade, ele para o tempo. Tempo corrido, abriu a atividade, ele já começa a contar, e mesmo que o aluno feche a janela, esse tempo continua sendo contado. Ou posso deixar sem tempo. E a questão da pontuação, o padrão que é um ponto, pontuação idêntica, vamos colocar uma situação de uma prova que vale 100 pontos ou 10 pontos, ele vai dividir pelo número de questões que foram selecionadas essa pontuação final. Então eu coloco aqui, pontuação idêntica, determino quanto vale essa prova, essa atividade, e aí ele vai dividir de forma automática. Ou então pontuação separada, aí eu volto depois na atividade e determino quanto vale cada uma das questões. Vou deixar no padrão,
ok? E aí depois aqui embaixo eu posso selecionar essa atividade para minhas turmas que eu estou cadastrado, então aqui eu tenho uma só, então minha turma de ensino médio, ou ainda eu posso colocar para algum aluno específico, então a hora que eu abro aqui ele vai aparecer todos os alunos da escola, e aí eu posso selecionar para um ou outro aluno, tanto para uma turma toda quanto para aluno específico. Feito isso, finalizei a minha atividade, e aí aperto salvar, essa atividade já estará disponível para o aluno. Vou voltar aqui, ó, essa lista vai estar aqui. Se eu precisar acessar os exercícios, eu clico aqui e eu tenho acesso novamente aos exercícios. Se eu precisar ver os resultados dessa atividade, eu clico aqui e aqui ele vai mostrar todos os alunos que fizeram, quanto tiraram, inclusive apertando aqui em ver resultados, ele vai me mostrar aqui os resultados gerais da turma, inclusive porcentagem por questões. Bom, e além de adicionar as questões pelo banco de questões, eu posso vir aqui também em adicionar mais questões e colocar aqui questão em branco. Ou seja, eu tenho uma questão e quero que essa questão vá para o meu aluno. Então eu entro aqui em questões em branco, seleciono qual é a disciplina, qual é o meu assunto. Então vamos considerar aqui de novo análise combinatória. Qual é a dificuldade dessa questão, qual é o tipo dela, se é uma múltipla escolha, somatória, eu vou considerar aqui múltipla escolha. E aí eu colo aqui o texto de apoio, qual é a questão e as alternativas. Lembrando que eu preciso marcar qual é a resposta correta para que saia para o aluno. Mas uma novidade que nós temos para facilitar isso é essa parte aqui, ó, copiar colar. Então eu entro lá numa lista. Então aqui eu estou com uma lista de química aberta aqui, então eu vou fazer esse teste, ó. Vou copiar aqui, dar um Ctrl C nessa questão. Venho lá no meu e clico aqui e dou um Ctrl V nesse ponto. E aí de forma automática, observa que ela já pulou aqui, ó, para o meu enunciado, até posso eliminar o número aqui dela, tá? E aí observa que as minhas alternativas já estão aqui todas no lugar. E aí basta eu considerar qual é a minha resposta correta, vou colocar aqui como resposta C, tá? Posso adicionar algum comentário para esse aluno ver após ele ter resolvido, e aí salvo a questão. Feito isso, essa questão ela já vai aparecer aqui no meu painel também, ó. Questão 1, 2, 3 e aqui está a questão 4, prontinha aqui também para o aluno, certo? Então essa é uma outra forma de você adicionar questões. Você pode buscar questões do banco ou adicionar questões em branco. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição.